Não é tão ao vivaço, não. Só, a não ser que eu tenha posto errado. Não, mas costuma ser gravado. Vamos lá. Tá, entendi. Bom dia, tarde, noite, madrugada, pessoal, a depender do horário que você estiver assistindo. Mais um CelmoCast, hoje nesse cenário pior ainda do que o de costume, que eu estou fora de casa um tempinho. E eu estou aqui com o Felipe Trielli, que faz parte do Fitas, Bolachas e Catataus, do Senso em Comum, do Quinto Elemento, e agora acho que de Notícias de Quinta também. E ainda Notícias tem mais de uma Quinta. banda, ainda faz trilha sonora para filme. É pouca Multi-homem. coisa. E passeia com seu cachorro também. Isso aí. E aí, tudo bem, Selmo? Tudo tranquilo. Cara, é muita coisa que você está fazendo. Quer dizer, menos a live do Censo que está de férias, né? A live do Censo deu uma parada, porque o Morgan virou pai, né? De novo. Então ele tá tirando umas férias. Mas a ideia é voltar, vai ter de novo. Então, mais uma coisa. Isso sem contar as coisas que estão nos bastidores, né? Do tipo, escrever os podcasts. Eu tenho feito uns podcasts para o Quinto Elemento. As gravações das aulas do Formação do Morgan. Tem um monte de coisa que a gente ainda faz na paralela. Não é bolinho, não. Mas como é que você roteiriza o Quinto Elemento? Não, o Quinto Elemento, cada um leva a sua pergunta, tal, mas o podcast, cada um dos elementos, dos 4 elementos, né, que são fixos, tem um podcast. A cada 2 semanas a gente faz um podcast cada um. E aí eu tenho que roteirizar o meu podcast, né? Então. Entendi. Então é mais trabalho ainda. É mais um trampo. E ainda tem que arrumar um tempinho para dar uma ensaiada também no violão. Ensaio, né? Exatamente. Estudar, né? Essas coisas. Ainda tem filho. Isso aí. Que acaba atrapalhando tudo o resto um pouco. Sempre é o fase 2 de todas essas coisas, né? Você vai pro... É o chefão, né? Quando tá com os filhos, Você vai enfrentar o chefão com um pequeno problema a mais. Exatamente. E o Notícias de Quinta é um programa novo, né? É o mais novo da dela. Isso. Na verdade, o Quinto Elemento é um projeto que a gente começou agora. A gente não tem muita pressa dele acontecer, porque a gente sabe que é um projeto de médio e longo prazo. Assim. Então, a gente está fazendo as entrevistas. São entrevistas que não necessariamente são temporais, né? Então a gente está falando de coisas mais altas, mais atemporais. Então a gente consegue fazer e deixá-la no canal. E se você assistir a nossa primeira entrevista ou a última, você vai ter o mesmo... Não vai ter uma questão de tempo, assim, de você estar numa data tal. Até porque a gente grava e normalmente a gente está uns 5 ou 6 programas na frente já. Então, o que vai sair hoje, por exemplo, hoje não, né? Não sei quando é que sai o seu, mas o que sai toda segunda, a gente já gravou há mais de um mês, entendeu? Então a gente está fazendo aos poucos. E aí a ideia é que a gente consiga fazer as coisas que a gente quer fazer e não tem muito espaço para isso, né? Antigamente a gente tinha ainda o Senso em Comum, que a gente escrevia alguns artigos, mas mesmo assim o Senso era muito voltado para notícias e coisas mais... Mesmo que no caso do Morgan ele faça uma análise mais aprofundada, tal, a questão dos cliques lá era mais voltado para o dia a dia, assim, né? E a gente queria uma coisa mais da cultura mesmo, de costumes, discutir o cristianismo, o nosso papel no mundo, discutir o conservadorismo, às vezes até criticar, né? Porque criticar a crítica construtiva, no caso, que hoje em dia essa palavra, por causa dos Weintraub, acabou ficando meio... mas, enfim, mas é uma crítica de verdade construtiva, e a gente tentando mesmo conhecer as coisas. A nossa ideia é se perguntar honestamente a respeito das coisas do mundo, né? Então, quando a gente convida alguém, não necessariamente alguém que divide o nosso ponto de vista, é alguém que a gente quer saber o que a pessoa pensa mesmo. Então, tem sido uma experiência muito interessante. E aí, dentro desse projeto, a gente inventou vários produtos. Tem os podcasts, que são os minicasts, tem alguns especiais, que não são necessariamente com 5 elementos,
a gente pega um ou dois e faz inverte o jogo, na verdade. A gente convida mais de uma pessoa às vezes, e, enfim, são especiais. E aí a gente teve a ideia de fazer uma coisa um pouco mais voltada para o humor, que não é bem humor, né? É aquela coisa assim, mais descontraída, que é o Notícias de Quinta com o Kim Paim. O Kim Paim é um cara que sempre foi amigo, assim, é um cara que, principalmente do pessoal dos bastidores aqui, é um cara muito amigo de todo mundo, e eu sempre fui muito com a cara dele, assim. Também, como a gente fala, ninguém aqui divide 100% das visões de mundo, mas a gente pensa assim, são pessoas honestas querendo falar coisas, né? Então a gente resolveu fazer um programa comentando as notícias mais esdrúxulas, aí sim, esse é um pouco mais temporal, né, no caso, mas aí a gente comenta as notícias, tira um sarro, e é engraçado que o Kim tá na Austrália, e a gente faz uma traquitana aqui, e parece que ele vem para cá, a gente faz meio que ele parecer que está no estúdio. E muita gente acredita, e a gente não desmente muito. Aliás, eu acabei de falar aqui, não deveria, mas a ideia é não desmentir. A ideia é deixar meio que no ar. Tem gente que acha que ele pega um avião toda semana, e aí deixa quieto. Acho engraçado. Pô, e da Austrália para cá não são poucas horas, né? Não. Eu acho que é quase 24 horas de avião. Para ele pegar Se não for mais. toda semana seria muito. Mas essa é a brincadeira, né, do negócio. Muito e aí a gente fica, aí eu toco, às vezes, enfim, fica aquela coisa, brincadeira mesmo. E tá certo. Então vocês estão fazendo notícias de quinta, e o Fitas tá num momento bom, né? Tá sempre com um convidado por semana, agora teve o João Filho, que é um tremendo poeta. Sim. O Fitas ele não tá no quinto, mas ele é da panela, né? Então, a gente... Porque o quinto é um pouco... Apesar de notícias de quinta, mas o Fitas é um pouco mais solto demais pro quinto, sabe? A gente às vezes fala uns palavrão, que no Quinto Elemento a gente tenta ser mais broadcasting, assim, sabe? Deixar uma coisa mais palatável para todos os públicos, para tiazinha do Zap. Então a gente evita falar palavrão, evita fazer umas coisas. O Fitas Bolachas é mais escrachado, aí a gente fala de cultura mesmo, de fitas, bolachas, catataus, que são livros, filmes e músicas. E muitas vezes, nem sempre, mas a gente está tentando cada vez mais, tá trazendo um convidado, e sempre são convidados muito legais, assim, né? A gente deu muita sorte. Eu acho que nunca teve um convidado estabelecido para convidado, né? Não, a gente vai falando, vai convidando. Inclusive você está convidado também quando estiver em São Paulo. Valeu. Para participar do Fitas. Esse a gente tem mais. Esse é uma coisa mais assim, vamos aí. É quase que uma conversa entre amigos mesmo. Isso é legal. E o clima é muito, muito descontraído, né? Vocês estavam já tiveram os náufragos aí. Sim. Um monte de gente legal. É isso aí. Não sei se você já viu, o Scorsinho está aqui também. Então, aliás, eu roubei já algumas ideias. Convidado. Uma vez você falou na live do Censo, não, a gente precisa trazer o Fábio Gonçalves. Aí, ó. Aí eu corri na frente e chamei ele para cá. Muito bem, ladrão de pauta. Tudo bem, tá certo. A gente tá aqui para isso mesmo, para dividir essas informações, né? Eu acho que como nós somos underground ainda, né? O movimento conservador, principalmente, apesar de a gente não ser exatamente aquela caricatura do conservador, a gente está nesse movimento, né? Não tem jeito. A gente não é Lula lá, então já está nesse. Quem não é Lula lá já está nessa. Então, quanto mais gente fazendo, melhor, né? Porque a gente não tem um alcance de uma Globo, a gente não tem um alcance nem de uma Jovem Pan, que apesar de ter uns programas legais lá dentro, também, né, é outro nível de alcance. Então, é isso aí, você faz para o seu público, a gente faz para o nosso, às vezes um conhece o outro, né? Exato. O nosso público conhece você através de nós e vice-versa, e aí vai indo. Aliás, Lula lá me lembra uma paródia da Chinchila. E a Chinchila está parada completamente, né? Precisa voltar, porque a gente gosta muito do Chinchila. Então, eu gosto também, é um dos meus... O grande lance do Chinchila é que eu acho que eu fiz
a minha obra-prima no Bohemian Rhapsody lá, e eu não consigo, eu acho que eu fiquei travado depois. Eu fiz até algumas coisas depois, mas assim, falando sério, o grande problema do Chinchilla para mim é a parte de vídeo, a parte visual, porque eu tenho, inclusive, eu fui fuçar esses dias, eu tenho um monte de paródia feita, já cantada, gravada, tudo certo. E aí, na hora de gravar o vídeo, não dá tempo, e a paródia fica antiga e fica lá. Então eu tenho umas 5 ou 6 já prontas, tem umas que dá até para dar uma repaginada e tentar lançar. E essa semana, especificamente, eu acabei de fazer uma sobre o Maverick. Vamos ver se eu consigo filmar, porque vai ser engraçado. Aliás, aquela declaração da Folha, aquele título da Folha foi muito engraçado, né? Dos fálicos. São aviões fálicos, e os caças sempre tiveram aquele formato, não sei pois como é. Não, então, nessa paródia eu faço uma citação, a falicidade dos aviões. Não sei se foi. É isso aí. E aí eu peguei aquela música Take My Breath Away, que é o tema do Maverick, e na verdade eu vou falar mais ou menos o que é. É uma mocinha reclamando que não tem beijo gay. Então, não tem beijo gay. Porque é meio machista, né? Eles estão falando que o Maverick é muito machista, não sei o quê. Então, é fácil para você compor, para você ter a criatividade de pensar e bolar alguma coisa? Fácil não. É difícil. É mais fácil depois de compor, produzir. Produzir eu tenho uma certa facilidade. Depois que a música está pronta, fazer o arranjo, saber o que eu vou colocar, o que eu não vou colocar, isso eu tenho uma facilidade realmente muito tranquilo para mim. Mas a paródia, por exemplo, a paródia é um negócio que você precisa achar o tema, a música e as palavras combinando ao mesmo tempo, né? Então, por exemplo, essa aí, eu consegui pegar a música tema do Maverick, falar sobre o Maverick, e ainda o refrão eu consegui encaixar algo que seja simbólico, né? Que é o Não Tem Beijo Gay, que cabe certinho no Take My Breath Away. Então, tudo isso é uma mágica que acontece, assim, é uma junção de planetas, assim, sabe? Sim. Por isso que também... E eu não gosto de fazer aquela coisa forçada, sabe? Simplesmente fazer por fazer. Quando eu vejo que não tá muito legal, eu falo, não é isso. Eu gosto de fazer, assim, meio que pra valer, entendeu? Então, no caso de compor isso, esse tipo, a paródia tem essa dificuldade. No caso de compor para publicidade ou compor alguma coisa meio que encomendada, alguém fala, eu queria fazer uma música sobre tal coisa. Se for uma ideia que eu consiga desenvolver, aí não é tão complicado. Aí eu acho que eu tive também o treino de fazer muito jingle, né, essas coisas. Então, quando eu tenho a ideia do que fazer, a partir daí a composição não é tão complicada. E no quesito de fazer música, assim, do nada, vou fazer um disco com as músicas, aí tem que acontecer alguma coisa na minha vida, e aí a partir disso eu faço. Eu tenho uma certa dificuldade. Muito forte sua. Muito forte, Normalmente, quando eu era solteiro, eu tinha mais experiências, pés na bunda, essas coisas. Agora fica mais difícil. Mas eu acho que também é uma coisa de ter pouco tempo, sabe? Para parar e pensar, não, agora eu vou compor uma música por compor, né? Normalmente eu estou sempre ocupado fazendo essas outras coisas todas que você falou, que até quando você começou a descrever, eu vi, realmente é bastante coisa. Fora o coro da igreja que eu canto, tem várias outras coisinhas que a gente não comenta. Sim. E você trabalha com publicidade, eu estava falando sobre publicidade no Selmcast passado com o Luiz Galeazzo. Sim. E está sendo complicado para você, está perdendo a vontade de fazer agora que a publicidade está bem progressista, exigindo valores progressistas o tempo todo, você tendo que educar, entre aspas, o seu público. Olha, eu sempre quando você está fazendo publicidade, não é a sua voz que está ali, sabe? Você está fazendo algo que alguém escreveu alguma coisa para você dizer, você tem uma mensagem para passar, e nunca foi uma mensagem que eu tive um puta tesão de passar, entendeu? Nesse sentido de, a mensagem é importante. Normalmente você estava vendendo linguiça toscana, ou então você estava, sei lá, vendendo lingerie, ou vendendo... Não é uma coisa assim que
da sua vida, a composição da sua vida. Então eu sempre tive uma certa distância, assim, saudável dessas coisas. Eu consigo, não é uma coisa que me incomoda. O que tem acontecido na publicidade pra gente aqui, eu não sei se coincidentemente, algumas pessoas provavelmente pararam de trabalhar com a gente por a gente ter se mostrado um pouco menos progressista, provavelmente. Outras pessoas continuaram trabalhando. Aliás, eu sempre falo de um grande amigo que é um amigo que é super petista, ele vota no Lula e tal, mas é um cara que a gente, acima disso, a gente tem uma amizade, é um cara que trabalha com a gente independente de saber que a gente tem outro pensamento, é um cara que sempre... Então, assim, a gente não tem esse problema. O lance é quando o que tem acontecido é que o mercado ele tá ruim mesmo. As coisas estão muito baratas, às vezes nem vale a pena pra gente fazer. O pessoal já quer uma trilha pronta. Pega de banco de trilha, que pra gente é um negócio que não faz o menor sentido. A gente não ganha dinheiro e não faz o trampo, que é uma das coisas legais de fazer, é fazer o trampo, né? E depois mostrar, olha a música que eu fiz. Tá? Então, a gente acaba gravando locução e tal, a não ser, assim, alguns clientes que são muito antigos, que são pessoas que a gente já trabalha há muito tempo, que ainda fazem a coisa meio old school, da gente fazer as músicas, fazer... Em geral, o mercado está meio devagar. Então, a gente está diversificando mesmo. Esses programas todos é um jeito da gente sobreviver para além da publicidade. Mas eu não reclamo não, cara. Tem que fazer, tem que fazer. Não, eu acho que eu faço o meu papel como cidadão e como homem, como pai, como, né, falando nos meus programas. As coisas que eu assino como minha voz, assim, eu tento ser honesto e falar o que eu vejo que é o certo. Mas trabalho é mais ou menos se você trabalhasse numa padaria e falar, não vou vender pão pro cara porque ele é de esquerda, eu não vou... a gente precisa fazer o trabalho e faz. A não ser que seja uma coisa assim, por exemplo, abortista, nunca vou fazer uma campanha abortista. Isso é uma coisa muito exageradamente, sabe, contra os meus... E o contrário eu já fiz, por exemplo, já fiz campanha contra o aborto de graça, já fiz pela causa. Então é isso, a gente vai equilibrando, né, essas coisas. E você fez a música do cinema também, né? Acho que do Cinemark. Você botou uma vez. Kinoplex. Kinoplex, Até hoje toca lá, eles renovaram agora, vai tocar por um tempo ainda. E eu ia no cinema, não ia imaginar que era depois que eu botei no tempo, é ele mesmo. Aquela coisa de apertar os cintos, né? Não fumar e não sei o quê. A gente é que faz. E a gente tem algumas coisas... É que a gente parou um pouco na publicidade, mas a gente tem algumas coisas que foram bem emblemáticas, principalmente aqui em São Paulo, não sei se no Brasil inteiro, mas a gente fez uma do Pão de Açúcar, O que Você Faz para Ser Feliz, até com aquela menininha bem progressa, como é que é? Aquela que era do Porta dos Fundos, baixinha. Clarice Falcão, ela que cantava. A gente faz Hello Kitty, por exemplo, que eu não sei se é em português também, mas a gente faz um Hello Kitty, que é aquele bonequinho Hello Kitty, um desenho animado do Hello Kitty. A gente faz tem um casal que é youtuber, como é que é o nome deles? Fala aí, Dearo. Não sei se você já ouviu falar. A molecadinha que conhece mais. Os caras têm milhões de seguidores, é youtuber mesmo pra molecadinha, criança. A gente faz a trilha da animação deles. Que mais? Tem um monte. Maurício de Souza, a gente já trabalhou. Então, essa é a parte legal, porque aí é mais de conteúdo. E esses conteúdos que a gente faz, tirando um que a gente fez uma vez, que era de drag queen lá, normalmente não tem muita lacração, assim, são coisas muito, muito tranquilas. Você com esses programas que você está fazendo, você sente a vontade para falar o que você quer? Ou você tem medo ainda de represália, de alguma coisa? Olha, o que eu podia sofrer de represália, eu já sofri. Tipo, o STF já veio atrás da gente. A gente... Então, claro que eu evito ser inconsequente, sabendo que a gente vive uma proto-ditadura do judiciário, eu tento não falar coisas que só vão prejudicar. Todo mundo já sabe o que está acontecendo, né?
Então eu não preciso ficar repetindo, falar cabeça de não sei o quê, né, que nem o pessoal fala, porque eu acho desnecessário e não vai, só vai me ferrar e não vai ajudar em nada as coisas como elas estão, né. Então eu acho que a gente tem que ter um pouco de estratégia também para falar as coisas, mas é só nesse sentido, eu nunca deixei de falar alguma coisa que eu pensava por medo ou até porque a minha alma de artista tem até um negocinho legal, assim, falar uma coisa que é meio proibida, assim. dá uma adrenalinazinha boa. E aí você já está pensando na cela confortável para os três, né? Exatamente. Mas a gente não fala, principalmente fitas bolachas, a gente não fala Não, de... fitas não, mas No o Quinto quinto Elemento elemento, talvez. a gente trata de assuntos mais delicados, mas também dificilmente vai... no Quinto Elemento a gente entrevistou um cara que até... A gente tem muita discordância com esse cara. A gente foi um Quinto Elemento interessante porque foi um dos que mais teve diferenças de pensamento, assim. Ele gostava dos iluministas e tal, e a gente já para outra linha, né? E era um cara do direito, que foi muito legal, muito simpático, inclusive, muito... E a gente falou sobre a STF, sobre esse momento que a gente vive, sobre a Lava Jato, teve vários programas que a gente acaba falando. O Moro, né, que é um cara que já foi ídolo, né, até a gente gostava dele, de certa O ouro foi maneira. caindo, E aí assim. hoje é um cara mais você fala, pô, que pena, né, porque era para ser um herói, podia ter sido um herói. Então a gente fala um pouco disso. Mas mesmo isso, cara, a gente não comete crime, né? Nem esse Não, crime que não é crime, esse crime ideia aí. A gente vai... O nosso tipo de papo é um pouco mais elevado, assim, sei lá. Aquele do Tibia foi muito legal, eu já joguei Tibia antes. É mesmo, você é tibiano? Não, o meu melhor amigo, Ah, ele entendi. joga até hoje, ele compra e vende boneco, assim, com É preço. mesmo? Fala, não é possível, irmão. 6 mil um boneco, sério. É, Mas eu joguei muito pouco. Mas eu falei, caramba, os caras estão falando de Tibia no é. quinto elemento. A gente tem, cara, a gente Achei fez... legal pra caramba. As coisas que a gente vai falar agora, cara, a gente entrevistou, eu nem sei se podia falar, mas eu vou falar mesmo assim, porque a gente entrevistou hoje vai sair o canal hoje, não o dia que tá no ar aqui, o Salmocast, hoje quando a gente tá gravando, vai sair o cara do canal do Negão, que tudo bem, é meio da nossa praia, assim, mas é meio fora da nossa bolha, assim. A gente entrevistou o percussionista do Raça Negra, Fernando Monstrinho, que é mó figuraça, não tem nada a ver com os nossos assuntos, então a nossa ideia realmente é furar a bolha, sabe? É Sei. falar de assuntos mais variados e buscar nas pessoas, né? Tem um cara que é um gamer, o cara vive... ele é esportista gamer, sabe? Aqueles caras que... Sei. E ele é profissional mesmo, jogou no Santos, no Santos Futebol Clube, eles têm uma área de jogos, e é um cara super interessante a história dele, e não faz parte da minha realidade, nem de nenhum dos 4 elementos aqui. Então é legal a gente também descobrir novas cabeças, novos mundos, pessoas que pensam Claro. diferente, né? E tem sido muito interessante pra gente. Meio Capitão Kirk, né? Descobrindo novos mundos. É isso aí, porque senão a gente fica só também, além de pregar para convertido, a Tá gente também convertido. fica só conversando com os nossos e acaba não se, como é que eu posso dizer, não confrontando as próprias ideias. Eu acho um perigo isso, né? Quando você mesmo não começa a aceitar coisas como dadas e quando na verdade a gente precisa estar sempre se questionando se o que a gente pensa está certo mesmo, se não está. O Olavo fala num dos livros dele que ele costumava torturar as próprias opiniões É isso aí. para não sobrar mais nada delas. Exato. Agora, o Quinto Elemento também me dá a chance de fazer umas coisas que eu sempre tive vontade de fazer e não sei se por falta de tempo ou Por exemplo, eu fiz um podcast recentemente que era falando da música e da matemática. Então, como a música e a matemática estão Ligadas. ligadas e tal, agora o próximo que eu vou gravar é sobre a vida do Beethoven, porque a gente sempre ouve assim, aí ou é aquelas coisas de YouTube que é rapidinho, o cara conta em 10 minutos que foi o Beethoven, ou então aqueles livros de 400 páginas. Então eu tô lendo um livro de 400 páginas para depois
tirar uma coisa um pouco mais aprofundada sobre Beethoven. Então são coisas que... A nossa ideia com o Quinto Elemento é meio que falar assim, ó, o que você queria deixar para os seus filhos, sabe? Que conversa você queria deixar aqui? Que ideia você queria deixar? Então é mais ou menos isso. E eu acho que isso serve para um monte de gente que está por aí, que está meio que ou perdida, ou então tá sem... Sabe, porque o que a gente percebeu é que ou os caras iam lá para altíssima cultura, falar de alta filosofia, super profundidade, ou então é aquela coisa flow, sabe? Papo furado, não fala nada, os caras não tem... Então a gente falou, pô, por que a gente não faz uma conversa adulta, né? Adultos conversando com adultos, sabe? Só isso, não precisa ser hiper Mas de um lá... jeito acessível. Sim, então, não precisa ser lá ir lá na profundidade da filosofia. A gente até chama pessoas que têm esse conhecimento, mas a gente mesmo é tentar traduzir isso para uma linguagem mais... Que era o que faziam, né, cara? O Manhattan Connection, quando era um programa decente, era isso, com o Paulo Francis ali. Quando o né? Paulo Francis estava vivo depois. Então, até o Paulo Francis. Que mais? O próprio Roda Viva era um programa assim, né, que você se interessava, tinham os mais diversos personagens ali no meio, e era legal ver. E parou. Ou você tem os caras maconheiros que pô, tudo é legal, ou você tem, tirando raríssimas exceções, né, como o Samu Cast. Não, mas o Ideia Limitada também, não, Inteligência Limitada também, eu acho que o cara é legal nesse sentido de ele simplesmente ouve o que o cara tem a dizer, sabe? Ele vai buscar, não fica atrapalhando, dando opinião muito. Então isso eu acho interessante o jeito que ele faz. Mas é raro, né? Não são muitos que fazem isso. Eu, particularmente, eu tenho a ousadia de me achar melhor do que alguns dos que eu vejo por aí. Eu estava falando isso no Twitter. Então. A bola da vez é Antônia Fontinelli. Eu estava vendo um programa dela, eu fiquei puto, porque eu fui lá, a menina é do Manas e Manos, estava falando sobre o caso da Mariana Ferrer. Uhum. E aí a Fontinelli, em vez de entrevistar a moça, começou a mostrar a indignação dela. E eu não cliquei para ver a indignação dela, eu cliquei para ouvir a outra pessoa. Sim. Então, eu acho que às vezes mesmo o nosso lado tem esse problema, né? De buscar imprimir a sua opinião. Pô, então faz um canal que você dê sua opinião, não um canal de entrevista, né? Exatamente. E no caso até do Quinto Elemento, a ideia é ser um debate, não é bem uma entrevista. A gente tem uma participação um pouco maior do que uma entrevista. A gente dá um pouco de opinião, mas mais no sentido de entender o que o cara está falando, fazer umas perguntas além da pergunta, assim, tipo, você quis dizer isso aqui mesmo, mas quase que um tradutor para a tia do Zap do que um debate, assim, fervoroso. Não, mas... Entendeu? Esse cara do direito que você falou, me foge o nome dele, mas a galera nos comentários não achou muito legal, né? O Delmanto. A galera falou... então, ele é um cara legal, mas eu acho ele equivocado em algumas coisas. Ele até falou que gostaria de voltar para falar mais sobre outros assuntos, e eu acho legal mesmo. Para mim, foi uma das melhores entrevistas, até por isso, sabe? Porque era alguém com quem a gente discordava, alguém com quem a gente podia... A gente até foi meio tímido, eu acho, na discordância. Talvez, se ele voltar, a gente possa discordar mais contundentemente. Mas eu acho que é interessante isso, cara. Se a gente perder a capacidade de conversar... Né? Se a gente mostrar o que o outro lado pensa. Exato. No caso dele, não é bem o outro lado. Ele é centro, né? Tipo, não é um cara totalmente do outro lado. Mas a gente chegou a convidar pessoas de esquerda. A gente mandou convite pro Aldo Rabelo e pro aquele cara do PCO, que no final ele quase dá a volta e vira de direita. Mas o Rui Costa Pimenta. O Rui Costa, Rui Costa, esses dois a gente ainda tem vontade de entrevistar. Gabeira, são pessoas que eu gostaria de falar. E falar abertamente, assim, sem vir com 5 pedras na mão. Falar, e aí, cara, pô, por que você acha que aquela porra daquele comunismo vai dar certo? Nunca deu? Qual é que é o que você pensa disso? Por que você acha ainda que vai dar certo, entendeu? Deturparam Marx pela milésima vez, essas coisas que a gente se pergunta e fica só na picuinha. Vamos falar com os caras, e aí? Por quê? De repente ele tem um argumento ali que a gente não pensou. Porque a gente não pode só refutar os argumentos que a gente mesmo dá, sabe?
A gente normalmente nesse tipo de discussão, o que acontece é que a gente tem os argumentos deles mesmo, mas que são os mais comuns, e a gente vai contra esses argumentos mais comuns, e não vai para o segundo andar da discussão, né? Não são só esses argumentos, às vezes os caras têm outros argumentos, que a gente não está rebatendo, e que a gente poderia até rebater, mas a gente nem ouve, né? Se a gente não ouvir, a gente não tem como rebater. Deixa eu entrar no assunto principal aqui. Você cresceu você é filho de um dono de livraria, né? Seu pai, quando Sim. você se deu por gente, seu pai já era dono de livraria? Não, eu acho que eu lembro quando ele comprou a livraria. Eu não era. É a primeira. Deixa eu ver. A primeira lembrança de trabalho de eu ir, de eu ficar com ele, é a livraria. Mas eu não era tão pequeno a ponto de não saber o que estava acontecendo. Eu lembro dele comprar. Comprei uma livraria, vamos lá visitar e tal. Porque antes da livraria ele teve, acho que, uma produtora de filme. Não era uma coisa que você ia lá muito, sabe? E antes da produtora ele teve uma loja de disco. Então, a loja de disco era bebezinho, então eu não cheguei a ver. Que são 3 coisas interessantes para mim. Hoje eu trabalho com produtora de filme, com disco e com livro. Então para mim, isso acabou me... Talvez isso tenha me moldado, né, de certa forma. Você pegou tudo que seu pai trabalhava e transformou num programa só. Exatamente. Fitas Bolagens Catatal, exatamente. Exatamente. Eu não tinha pensado por esse prisma. E aí você cresceu com incentivo à leitura na sua casa? Olha, o incentivo normal de todo pai que fala que ler é bom e não sei o quê, mas não era uma coisa forçada, não. Meu pai sempre leu. Eu tenho uma memória muito de dormir com os meus pais ainda. Isso eu devia ser muito pequeno, porque eu não dormi com eles até muito tarde. De dormir na cama deles e o meu pai ler antes de dormir, aquela coisa da luz acesa, abajur. E eu gostava de ficar olhando ele lendo, e aquelas letras ali, eu não sabia ler, mas eu ficava olhando para o livro e achava interessante aquela situação, o cara olhando para um papel cheio de hierógrafo para mim, né? E o cara entendendo o que estava ali. Então, eu acho que esse tipo de coisa foi muito mais influência do que... Aí ele falava, pô, você é vagabundo, fica só jogando, vai ler alguma coisa. Às vezes tinha só vendo TV, na época não tinha tantos jogos, era mais vendo TV. Vai ler um livro, não sei o que. Tinha essas coisas, mas em geral foi mais pelo exemplo, eu acho. E aí, quando eu ficava na livraria, eu não tinha o que fazer, né? Então o meu passatempo era pegar gibi, pegar às vezes uns livrinhos de humor, de piada. Por isso que eu tenho também essa verve mais humorística, porque é uma coisa que desde pequeno. Aí eu ficava lendo lá, esperando o dia passar, se eu precisava ficar com ele, ficava lendo. E era uma delícia, eu ficava na escada, ali tinha uma escadinha para o escritório, ficava uma escada caracol, daquelas de ferro, ficava a tarde inteira lendo, cara, a tarde inteira. Eu lia todos os gibis que estavam lá, né, que estavam disponíveis. Depois, se acabasse os gibis, eu pegava os Asterix, pegava... Enfim. Asterix é muito bom. É por isso que eu tive essa cultura da leitura, e depois daí para ir para um livro, não foi muita dificuldade, porque eu já tinha o hábito, né? Mas seus irmãos não passaram por isso, né? Por esse ciclo. Olha, eles parece têm... que é mais apegado a livro do que os outros dois. Quer dizer, o Vitor eu não conheço. Não, agora os dois estão mais. Na verdade, eu sempre fui mais da linha da cultura, porque eu tocava, né? Os meus irmãos, os dois tocam violão um pouco, os dois cantam muito bem. Aliás, eu acho que os dois cantam melhor que eu. Não vou falar que um deles canta melhor que os 3 e o outro canta canta bem, e eu canto o pior dos 3, eu acho. Só que eu não vou falar qual é qual para eles não ficarem com ciúme. mas eles cantam muito bem. E aí são caras que estavam ligados à cultura, mas para uma coisa assim, durante festa e tal, né, quando a gente fazia jantar em casa. Mas eu acabei vivendo disso. Então, de certa forma, a literatura fazia parte. Para trabalhar com publicidade, por exemplo, isso eu sempre achei, você tinha que ter uma cultura geral, sabe? Você não dava para você simplesmente chegar lá sem o mínimo. Então,
porque publicidade é um negócio, a gente sacaneia, hoje em dia tá um negócio meio, Mas tem que ter meio ruim, criatividade pra mas caramba. você precisa ter muitas referências, né? E eu acho que o que acabou acontecendo hoje em dia é que as referências ficaram pobres. Antes a gente tinha referência mesmo lá da origem. Os caras foram tendo a referência da referência. Os anos 80 era o que a gente viveu, não era a referência pra gente. Hoje a referência deles é os anos 80, que é, bem ou mal, é uma coisa mais fraquinha, né? Mais pobre culturalmente. E aí já tem cara que a referência deles é nos 2000 já. Ou seja, a coisa foi Tá ficando diminuindo. pior. Mas então eu sempre tive essa ligação um pouco maior com os livros e com a cultura. Mas não quer dizer que meus irmãos não liam, não. O Vitor, que é meu irmão menor, ele lia um pouco menos, mas agora o cara, putz, foi morar na Irlanda com essa história de pandemia, então aí o cara virou um reaça ferrado. Tá lendo tudo que ele não leu da vida inteira, eu acho que ele tá lendo mais que eu agora. Jordan Peterson, ele se encantou com essas coisas aí. E realmente ele começou a entrar mais nesse mundo. E o Leonardo, ele foi jornalista também, ele tinha uma leitura boa. Eles viveram um pouco isso, sim. Mas eu acho que eu fui o que vivi mais tempo, né? Então É. eu tive mais esse acesso. Na escola, como é que era a questão de livro, de leitura? Era incentivado de alguma forma? Era daquele jeito escola, né, cara? Era chato pra cacete. E eu tinha uma coisa muito interessante, um incentivo que eles davam, que eu não sei se eu já contei alguma vez isso, mas quando você chegava atrasado, eles te mandavam para a biblioteca. Então, eu falava, porra, do caralho, eu descobri que chegar atrasado fazia eles me mandarem para a biblioteca. Eu começava a chegar às aulas mais chatas e falava, puta, vou chegar atrasado, porque aí eu vou para a biblioteca, fico lendo em vez de assistir aquela aula chata daquela professora chata. Então era um contra-incentivo que no final virou incentivo para mim, na verdade. Era um castigo, vamos botar aspas. Era Era ir para para a ser um castigo, mas biblioteca. você gostava, né? Então esse foi o incentivo que a escola me deu. Mas eu tive, sem sacanagem, eu tive duas professoras de português muito boas. Uma daquelas bem à moda antiga, que chamava Ana Maria. Ela foi professora da minha mãe, para você ter uma ideia. Então ela era uma senhorinha já. E ela me ajudou muito nessa coisa da paixão pela literatura mesmo, sabe? Não só a leitura em geral, mas os contos, ela falava muito. Eu lembro de um conto da Clarice Lispector, que ela deu com uma paixão, assim, sabe? Pessoa Uhum. apaixonada dando aula. E aí Sim. você acaba se envolvendo nisso, né? E aí depois no colegial também tive uma professora muito boa, era meio comunista, mas era uma professora muito, muito legal. E também era uma senhora, fumava pra cacete, parecia aquela coisa meio... como é que Maria era da aquela... Conceição Tavares. Puta, exatamente, exatamente. Era esse estilo. Maria da Conceição Tavares, era o que eu queria. E os meus amigos até sacaneavam, porque eu gostava da aula dela, eles falavam, ih, ó, é a namorada do Felipe e tal. E era uma tia, né? Não tinha nada a ver comigo. Mas porque eu gostava muito da aula dela. E ela era super rígida também, era uma professora difícil. E então foram essas coisas, né? Muitos amigos, eu tinha amigos que gostavam de literatura, então essas coisas vão influenciando, né? Você começou a ler, então, bem cedo, porque o Léo estava me contando que com 14, 13 anos você estava lendo O Tempo e o Vento, É isso aí. do Érico Veríssimo. É. Esse foi a minha primeira paixão literária, assim. Até hoje eu falo e eu ainda acho que é um dos melhores livros brasileiros, assim. É, é um livro que tem um equilíbrio perfeito entre erudição e pop, sabe? Coisa popular, porque a história toda é uma história de uma família, quase uma novela, assim, se você pensar, se fosse uma coisa rasa, seria uma novela, né? Só que, meu, os personagens são profundos, parece que você conhece aqueles personagens, é muito impressionante. E é uma história que ela tem um fôlego, né? Ela demora, aí tem uns panos de fundo, tipo, tem Getúlio, tem a Coluna Prestes, tem muita coisa que acontece. Tem as missões, desde 1700 começa o livro. Então, é muito instigante, é muito interessante. Capitão Rodrigo é um personagem, o macho tóxico, né? Sei. É, mas muito, como é que eu posso dizer, muito apaixonante, assim, né?
é um cara que é um puta de um filho da puta, mas você se apaixona por ele, fala, tem alguma coisa. E aí você vê nos personagens que seguem, os filhos, os netos, elementos do pai, da mãe, do avô. Cara, é uma obra-prima ali, eu acho. Mas é uma obra-prima para uma criança de 13 anos, não criança não, né? Um adolescente de 13 É, anos, você hoje então, deve aproveitar muito mais. sim, sem dúvida, sem dúvida. Mas é isso que eu falei, ela tem um tempero certo entre a erudição e a coisa Ó, mais entendi. pop. Então, tinha coisa que eu boiava um pouco com 13 anos, mas passava. Mas tem aventura, o cara tem duelo, tem coisas assim muito Ah, interessantes. Então, eu acho que eu tinha uma coisa, com 13 anos eu já queria ser um leitor, mesmo sem ser, sabe? Então eu sei. meio que me forçava um pouco, eu achava bonito essa coisa de ler, de ser intelectual e tal. Apesar de até hoje eu não me considero um intelectual, eu não sou um cara que me aprofundei muito na história das ideias, nas ideias em si, o que elas significam. Eu sou mais um consumidor, vamos dizer assim, A gente não é o Morgan, de né? leitura. Exatamente, exatamente. Mas eu acho que eu sempre me interessei, e com 13 anos eu também fui estudar num colégio muito fácil para mim. 13 não, isso aí acho que foi 14 ou 15. Talvez o Tempo e o Vento eu tenha lido por aí, um pouco mais mas não muito. Porque eu lembro que eu fui estudar numa escola. É que eu levei uns 3 anos lendo também, porque são 7 volumes, eu lia Uhum. devagar, lia outras coisas no meio e tal. Mas enquanto eu fazia aula, tinha vindo de um colégio muito difícil, e aí fui para o mais fácil, meu pai ficou duro, minha mãe, eu foram para um colégio mais barato, e, cara, tinha aula lá que eu tirava de letra, então eu ficava no fundo da classe também lá, só lendo o Tempo e o Vento. Eu lembro claramente de ler boa parte do Tempo e o Vento no fundo da classe. No fundo da E eu classe era você um via muito. babaca, né? Jovem, né? Jovem é sempre babaca. Aí o professor, às vezes o professor me descobria, falava: "O que você está fazendo aí? Presta atenção na aula." Eu falava: "Eu estou lendo. Você acha que está errado alguém ler? Que professor mais absurdo." Ai, pau no cu, né? Ai, ai, jovens. É. Uma vez a diretora, que era freira, me pegou lendo gibi escondido na aula. Que beleza. Pelo menos não era Playboy. Menos mal, menos mal. Ai. Que era a nossa, naquela época era o que dava, né? Não tinha internet Não, não para tinha muita, ver não tinha pornografia. muita. Eu comecei, eu tenho mais ou menos a tua idade, então eu comecei com Atari, depois com Nintendinho, foi passando por toda Isso essa aí. escala evolutiva. É isso A aí. internet de escada, ligava meia-noite, aquele CD-ROM da UOL com várias horas. Puta, pode crer. Muito bom. E você, então, O Tempo e o Vento foi a primeira obra que te capturou a atenção para você gostar de literatura? Foi, foi. Cara, eu devo ter lido coisas antes, mas foi a primeira que eu falei, nossa, isso aqui, é isso aí. Eu li muita coisa, por exemplo, do filho do Érico, que é o Luiz Fernando Veríssimo. Uhum. Eu gostava muito desses contos de humor, sabe? Então eu lia. Cara, eu me alfabetizei praticamente lendo Chiclete com Banana, que era o Angeli, o Glauco, quem mais? Os três amigos, era o Angeli, o Glauco e o Laerte, que hoje é uma senhora, né? A Laerte É, é uma senhora que o... tem desejos pelo Reinaldo Azevedo. Exatamente. Então, eu comecei a ler lendo coisas muito politicamente incorretas, até impróprias para minha idade, vamos dizer assim. E Caceta Popular, Planeta Diário. Então, muito jovem, então a leitura sempre foi muito divertida para mim, sempre foi uma coisa assim, sempre foi um caminho para eu encontrar diversão, sabe? Nunca foi uma. Claro que às vezes tive que ler para a escola Dom Casmurro e não sei o quê. Na época, eu já queria ser intelectual, então eu tentei me divertir com aquilo, apesar de ser difícil com 14, 15 anos, né? Ler isso aí, se divertir muito. Mas eu gostava das palavras novas, eu estava falando outro dia, eu aprendi piparote, eu achei mó legal o piparote, que é o dei um piparote, e eu comecei a usar, e aí eu usava quando eu ia conversar com as meninas, elas achavam engraçado. Então a leitura sempre teve, realmente foi parte da minha vida, mas nunca como uma coisa assim, é isso que eu falei, nunca era uma coisa intelectualoide, Sim, sim, sim.
nunca... Eu demorei para ler os clássicos mesmo, assim, tirando os que eu tive que ler para a escola, eu demorei para encarar as coisas mais assim, por medo também, porque eu achava, não, isso não é para mim. Então eu ficava naquelas coisas, no humor. E Fletcher, eu li uma vez, meu pai tinha os livros lá, eu ia pegando. Fletcher era um tipo um 007 misturado com... Eu nem lembro direito. Então eu li livro do... Como é que é o nome dele? Daquele chato, que hoje... Quer dizer, não é chato, mas virou uma sem alça. Diogo Mainardi. Li o Arquipélago, eu li achando... Nossa, eu tô lendo um livro, não entendi porra nenhuma, nem sei do que se trata, mas li inteiro. Li. Então tinha essa onda. Assim. Li o do Chico Buarque, O Estorvo, achando que eu estava super... agora eu sou um adulto que sabe ler e tal. Também não entendi porra nenhuma, achei uma merda, mas falava que gostava. Eu falava que gostava, eu era metido... como eu com o Roger Scruton, tento entender, entendeu? Releio para tentar entender. Pô, o Scruton é difícil, porque uma vez a gente traduziu aqui, junto com o Martim Vasques, que depois deu uma tretada com nós. Sim. Mas a gente traduziu um dos livros, a gente não, né? Ele estava traduzindo um livro e tinha uma parte sobre música que ele pediu ajuda pra gente para traduzir as coisas mais técnicas, assim, né? Por exemplo, traduzir compasso, em inglês é bars, então o cara vai pensar que é barra, né? Sei lá. Então a gente ajudou nesse ponto. E, cara, mesmo no original, traduzindo, não sei o que, para entender o que o cara estava dizendo, tinha que pegar frase a frase e ficar lá. Puta, que é bem coisa de filósofo, né? Não é um livro para você ler, não é para você ler tomando café e não tá nem aí, é meio que para estudar, né? Alma do Mundo, que vocês ajudaram ele a traduzir? Isso aí. Eu tô com ele aqui nesse momento, estou com ele aqui perto. O capítulo sobre música, foi um capítulo só que a gente deu. Mas não, a gente não traduziu, né? A gente só deu uma revisada para ver se estava a tradução certa dos termos. Teve algum personagem que você olhou assim, eu quero ser igual a esse cara, eu quero ter as características desse cara? Cara, eu tenho uma tendência de me identificar com todo mundo. Achar que eu sou todos. Mas no Tempo e o Vento, que foi um livro que eu li algumas vezes, eu já li acho que umas 3 vezes. 2 com certeza. Acho que a terceira eu parei no terceiro ou quarto, porque, enfim, a vida aconteceu alguma coisa, eu parei. O Floriano, Terra Cambará, para aquele cara, ele escreveu pensando em mim, com certeza. Tenho certeza que é um dos personagens. E o curioso é que meu pai se identifica com o pai do Floriano. É engraçado isso, né? E eu vejo muito do meu pai mesmo, no pai do Floriano, que é o Rodrigo Terra Cambará. Não o Capitão Rodrigo, o neto do Rodrigo. Eu ainda não li, mas eu vou conhecer esse personagem. Cara, é muito legal. E então, assim, sei lá, depois de velho, tinha personagem que eu não me identificava e depois acabei me identificando, né? Sei lá. O próprio Dom Casmurro, às vezes eu falo, puta, às vezes eu tenho umas coisas chatas que nem ele, né? Devia... É bom, esses livros é por isso, né? Pra você falar, puta, não posso ser tão assim. Putz, eu não lembro agora de cabeça, mas normalmente eu tô lendo um livro, eu sempre olho pra mim, sabe? Quem eu posso ser? Principalmente quando eu começo a criticar o personagem, eu falo, puta, será que eu não faço a mesma coisa? Porque quando você critica muito também, provavelmente é você, né? É um espelho do que você faz. Eu espero que você nunca tenha lido O Silêncio dos Inocentes. Não. Não me identificaria, eu acho. Sei lá, né? Sei lá. Eu ficaria um pouco preocupado. Mas eu vi o filme, né? Me identifiquei ali. Não, mentira. Eu não vi os filmes. Eu sei que tem o Hannibal, mas eu não fui ver. É bom, então, é bom, vale. Principalmente o primeiro. Quando você tem mais ou menos a mesma idade que eu, então o seu grande rival dos livros talvez tenha sido a televisão. Sim. E não tanto os jogos, porque a gente estava ali no Atari começando, Nintendinho, acho que é no final da década de 80, início de 90, não lembro. Então você não teve muita rivalidade
Os livros não tiveram muita rivalidade no seu caso. A gente tinha uma coisa da televisão, que a televisão, pra gente, era uma televisão completamente diferente do que é hoje, né? Por exemplo, a gente tinha que esperar um programa. Não tinha assim, a hora que você quer, você liga a televisão, tem alguma coisa que você quer ver. Não, tinha hora que você ligava a televisão, não tinha nada para ver, né? Coisa que hoje as crianças não fazem ideia do que é, né? Então, você tinha que esperar um certo horário e tal. Apesar de que eu era bem televisivo, assim. Eu teve uma época que eu sabia toda a programação da Globo, principalmente na época do Terça Nobre, lembra? Não sei se você lembra que Acho que tinha eu aquelas lembro. coisas que, inclusive, o roteiro normalmente era Luciano Veríssimo, era desses caras. Tinha o Cacete Planeta, essas coisas. Então, nessa época, eu via até as novelas, eu sabia a novela das 6, 7. Eu era meio fã de televisão. E eu tinha um problema que você também tem aí, que é a praia, né? Eu morei em Santos. Você é de uma E, cidade litorânea, tá ligado? e a praia convida, né? Se eu desligasse a televisão, provavelmente não era para ler um livro, era para ir para a praia ou para ir para a rua, porque naquela época também dava para brincar na rua e tal. Era muito mais seguro. Exatamente. Dava para jogar bola na rua, né? Demorava horas para passar um carro. O carro era coisa de rico, né? Então, e a gente, então, eu acho que eu não era um fissurado em livros, sabe? Eu lia quando eu tinha que fazer alguma coisa chata, mais chata do que ler. Que normalmente ir para a escola ou esperar no ônibus, enfim. E foi assim até chegar no Tempo e o Vento? Foi até depois. Até depois. Eu gostei do Tempo e o Vento, mas não era assim, agora eu vou ler toda hora. Eu comecei a virar leitor mesmo, eu acho que quando eu já estava em São Paulo, vindo para São Paulo, porque aí você também pega mais fila, né? Você fica mais tempo em ônibus, você fica... que eram as horas que eu lia. E aí comecei a trabalhar que nem um louco, então a leitura ficou meio em segundo plano. Aí depois eu conheci o Olavo, e aí que a leitura virou uma coisa meio que... isso foi 2003, 2004, eu acho, que eu comecei a falar, pô, eu não posso morrer sem ler os clássicos, né? Eu não posso morrer sem saber o que Platão disse, mais ou menos, pelo menos, sabe? Ficar assim, só ouvindo o que a professora... Platão, para mim, era a coisa da caverna, e só, entendeu? E eu falava, pô, tem tanta ideia que tá por aí, tanta coisa... Isso foi antes do Olavo ainda, eu comecei a pensar nisso. Eu falei, pô, eu vou começar a encarar os clássicos, que se dane, eu já tenho 30 anos, sei lá, 25, 30, eu tava perto dos 30. Já, né, já tô aqui trabalhando, pago minhas contas, eu preciso... Já dá para entender as coisas, né? Já não dá para... E aí eu fui ler as coisas e vi que não era tão ruim assim, sabe? Tipo, que dava para entender mesmo. Algumas coisas nem tanto, outras mais. Então, eu lembro que um dos primeiros dessa fase nova aí, que eu peguei de clássico, foi o Vermelho e o Negro, do Stendhal. E é um livro... É tipo... Toda a lista de todas as pessoas do mundo, a gente sempre fala do Crime e Castigo, do Don Quixote, Como de Verão Comédia, mas o Vermelho e o Negro está sempre nas listas, né? Porque é um puta de um livro. E também é uma história, assim, uma história mesmo, né? Comum, assim. Aliás, os bons livros são isso, né? Não é uma coisa que você lê e é completamente hermético, porque com o pós-modernismo, com o modernismo, a gente achava... Tem muita obra fechada que você não entende direito. Os próprios livros do Chico Buarque, aquela coisa que você... É um monte de palavras, você entende, mas não entende. Né? Não, ali é muito claro, é uma história com começo, meio e fim, você sabe o que acontece. Então, pô, é muito mais legal os clássicos do que essas merdas. E aí eu comecei a descobrir e teve uma coleção muito legal da editora Abril, que começou a sair em banca, que era os clássicos, era alguma coisa assim, que é uma Tem colorida, tem até coleções hoje. dele na panela. Tem aqui, aquele coloridinho. É, E muito eu bom. comecei a ler. E hoje eu descobri, até o Carlão me falou, o Carlos de Freitas, ele falou que as traduções, inclusive, são muito boas, assim, são muito... E eu não sabia na época, eu peguei o que tinha na mão. E aí eu comecei a meio que ler quase que na ordem, assim, sabe? Tipo, o que vinha chegando eu ia lendo. E aí ferrou, dali pra frente. Aí ele... o Crime e Castigo mesmo, o Orgulho e Preconceito,
Aí foi aquele do Conrad, como é que é o nome? Joseph. Coração das Do Trevas? Coração das Trevas. Foi aí que eu conheci. Foi em um período de 3 anos eu li um monte de clássico que eu não tinha lido, entendeu? Então, o meu caminho literário foi meio idas e vindas. A única coisa que eu não abandonei dessa parte cultural foi a música, porque eu trabalhava com isso, então eu tinha que... E Mas de são resto... duas coisas que se influenciam uma a outra no seu dia a dia, a literatura e a música? Olha, hoje um pouco mais. A música também, eu era muito ligado à música pop, né? A música dos anos 60, 70, sempre gostei dessa onda. Então, eu tinha... não ia para alta cultura, apesar de ouvir. O meu pai tinha os discos do Wagner, Beethoven, essas coisas, eu ouvia. Mas eu acho que vai acabar minha bateria, cara. Deixa eu pegar o carregador rapidinho. Pode ser? Tranquilo, tranquilo. Não? Esse aqui? Dá o dedo. Meu pai acabou de prender a mão. Oi, você tá me ouvindo? Vi. Ouvi a parte que o Luigi perdeu a mão também. Puta merda. Deixa eu ver se eu consigo... Vai ser maneiro. O próximo Fitas ele tá com um gancho assim. Pois é. Ó, vê se o som piora aí. Não. Deixa eu ligar então. Essa porra dessa Apple, o lugar onde liga o fone é o mesmo que liga a bateria. Puta raiva que eu tenho disso. Esse é um programa de qualidade, já xingando a Apple, que maravilha. Corta aí. Não, não precisa cortar, não. Pode xingar a Apple. Assim. Não, pode. É um jeito até da gente dizer que amamos a Microsoft. Não, também não. Bill Gates, filho da... Vai mudar muito se eu assim. Deixa assim. Então pronto, agora tá. Eu estava Então, falando... Você estava falando sobre a influência da música e da literatura uma na outra. Eu vou começar de novo, então, se você ter corte. Então, a questão da música e literatura, eu sempre... Eu não tenho muita ligação, não. Às vezes a minha formação é na música pop, assim, não é da... Na verdade, o que tem... Tipo, Caetano, às vezes, citava algumas coisas, o Gil, aí eu ia atrás dos livros, mas... Ou então alguma poesia que foi musicada, mas não tinha muita ligação, não. Sempre foram duas coisas. Claro, é uma busca pelo espírito, né? Pelo cultivo do espírito. Mas eu acho que, pessoalmente, assim, na minha história, não tinha muita ligação, não. Entendi. E você acha que você é um profissional melhor na sua área pelo tanto que você já leu? Eu acho que sim. Quando você está compondo, você tem um pouco da experiência a experiência humana ali, né? A música é uma linguagem como as outras. Então, quando você compõe, você precisa dizer alguma coisa musicalmente. Tem coisas que são mais tristes, mais alegres, mais... Então, sim. Existe uma coisa existe uma coisa na composição que está ligada a essa linguagem também. E quanto mais você se aprofunda nisso, a literatura é um meio de você conhecer melhor o ser humano, né? Quanto mais você se aprofunda isso na sua linguagem,
falada ou escrita, você também se aperfeiçoa na música, sem dúvida. E você agora, você tem um filho já quase adolescente, não é isso? Sim, 13 anos. E como é que você pretende inseri-lo no mundo dos livros, numa era que agora a gente tem tablet, tem videogame, tem computador? Ele pode chegar aí na panela e ficar só no computador, por exemplo, apesar de ter um monte de livro legal. É. Não, eu tento incentivar, assim, como meu pai, uma das coisas que eu faço é dar livro para ele de presente, assim, e tento também não ser insensível, né, porque realmente os caras têm à disposição um mundo, né, cara. Eu fiquei um tempão sem jogar videogame, mas depois que meu filho nasceu e ele teve idade, eu dei um videogame para ele, um Xbox, e, cara, é um universo ali, né? Não é mais o Atarizinho, não é nem o Mega Drive, Não, nem o Master System, é um negócio você vive histórias. muito mais sofisticado e com histórias até boas, assim. Tem são raras, mas tem boas histórias. Então eu tento pegar, por exemplo, um livro que eu dei para ele foi A Ilha do Tesouro e ele disse que curtiu. Então depois, o que mais? Eu acho que em 1984 ele começou a se interessar sobre essas coisas. Não, tudo comunista. Ele virou um reacinha também. Está no caminho certo. Não tanto. Enfim, às vezes eu não sei se ele fala também só para me agradar, né? Porque é fogo, pais separados e tal. Ele é um cara muito gentil, mas eu acho que ele tem no fundo, ele sabe o que é certo. Mas se ele quiser tirar licença para pilotar helicóptero. Ele começou a se interessar e eu não queria muito. Eu falo, pô, vai ver outras coisas. A política é um negócio tão chato, consome tanto. Mas aí ele se interessou e então leu 1984. Ele ficava muito interessado quando eu falava sobre esse assunto. Aí eu dei o 1984 em quadrinhos para ele e depois aí ele leu, começou. Aí no meio eu falei, não, lê o livro logo, você já tem idade para isso. Aí ele leu e chapou, achou demais. Ele já fala em 9 línguas e tal. já tem todo o vocabulário orwelliano. E aí eu tenho uma relação muito boa com ele, com a minha filha, porque é duro. Eu sou separado, né? E a separação para mim foi muito barra por causa dos filhos. Eu sempre a distância dele, eu tenho uma vocação para paternidade que eu nem sabia que eu tinha, assim, nem era uma coisa que eu queria, quero ser pai. E de repente, quando eles nasceram, eu descobri um negócio que eu falei, é isso, cara. Então foi muito bom. Foi muito ruim quando eu separei, né, por causa disso, porque a distância, mas ao mesmo tempo, agora quando a gente se encontra, é uma relação que a gente construiu já, eles já eram um pouco maiores quando eu separei, então, e ele tem esse interesse nas coisas que eu faço, então eu acho que ele está num caminho bom para a literatura, assim. A mãe também também ajuda, assim, ela também acha que ele tem que ler, então não é uma pessoa que atrapalha nesse sentido de não, ela não quer que ele fique o dia inteiro no videogame, mas normal, né? Então não é uma pessoa que deixa o videogame só para ele não encher o saco e tal. Então eu acho que é um caminho, mas é difícil, né, cara? Eu acho que cada pessoa tem o seu caminho. Por mais que meu pai tenha insistido, por mais que eu acho que veio de mim um pouco também, né, esse interesse. Se eu não me interessasse, tanto é que meus irmãos não tiveram o mesmo interesse que eu no começo, só foram ter mais tarde. E eu acho que também tem muito do exemplo, né? Essa coisa de eu deitar e ver ele lendo na cama é uma coisa que até hoje, quando eu leio na cama, me dá uma certa nostalgia, uma sensação boa. Na minha família era bem isso. Eu dividia quarto com o irmão, ele chegava de noite em casa, acendia o abajur e ia ler. Então. E do outro lado do corredor estava meu pai lendo também. Eu ia para onde meu avô morava, o sítio, meu avô estava lendo. Olha então só. fui cercado assim. Aí não tem meu como. avô me dava muito livro, Aí eu ganhei uma coleção do Júlio Verne, da Círculo do Livro, que era muito legal. Então, Júlio Verne é um que eu vou introduzir já para o moleque. É um cara...
Porque ali são aventuras fantásticas, né? Acho que um jeito de você atrair é mostrando exatamente, pegar pela emoção, né? Então, eu acho que tem que ser a leitura, claro que ler, eu sempre falo, ler não é uma coisa gostosinha, não é um negócio até hoje, sabe? Raramente você tem uma leitura que flui de um jeito que você fala assim, ah, puta, essa foi um tesão. Normalmente você tá ali para extrair o que tá por trás, né? O que tá atrás das palavras. Então eu falo isso para ele, ó, não pensa que é um outro tipo de prazer. Não é o mesmo prazer da TV, não é o mesmo prazer do filme, nem o mesmo prazer do Do videogame. videogame. Mas quando você descobre qual é o prazer, é que é legal. Então, para isso, você não pode dar umas coisas chatas, sabe? Eu lembro que tem uns livros típicos para criança, tipo aquele Meu Pé de Laranja Lima, e não sei o que eu achava chato pra caralho. Eu achava muito chato, era uma historinha boa, parecia uma novela das 6 feita. Tudo bem, que eu sei que provavelmente é um bom livro, e não sei o que, mas para mim, criança, aquilo era uma história sem graça. Então, eu queria saber mais de pirata, não sei o que. Tanto é que a Ilha do Tesouro que eu dei para ele, eu li junto com ele. E eu não tinha lido ainda. Eu achei do caralho. Mas eu li há pouco tempo também. É uma história sensacional. É demais, né? E é uma história gostosa, mas a leitura em si é algo que requer um esforço que você não tem no vídeo, né? Você não tem, não. Você leu há pouco tempo que você compartilhou, acho que a Divina Comédia. Poesia é um negócio tranquilo para você? Sempre foi? Ou é um desafio? Não, super desafio. A poesia é uma linguagem que eu tenho muita dificuldade. Agora eu estou começando a gente até conversou com o João Filho, né? Eu brinquei no ar ou se eu brinquei nos bastidores, que eu falei o seguinte. Falei, cara, poesia é o seguinte, se eu quiser que ela seja boa, ela vai ser. Se eu quiser que ela seja uma merda, ela vai ser. Aí eu peguei uma frase qualquer, eu falei, ó, essa frase aqui, não sei o que, não sei o que lá. Nossa, isso aqui, cara, é muito bom, olha só isso, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Agora, se eu pegar a mesma frase e falar, puta, meu, olha que ridículo, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. É a mesma coisa, mas é o olhar que você tem para aquilo. Óbvio que é sacanagem, que tem poesia boa e poesia ruim. Mas eu brinco que é assim, é um negócio que é uma linguagem muito subjetiva mesmo, intuitiva. É um negócio que, apesar... Mas existe uma parte técnica que eu não conhecia. É engraçado. Eu conversei com o João também. A questão da música me ajuda muito a perceber o que é bom e o que é ruim na poesia. Porque a poesia também é música. Quando Santo Agostinho tem aquele livro sobre a música, ele começa falando sobre a entonação das palavras, né? Então, da música das palavras e da música da poesia. Então, a poesia tem tudo a ver. É muito estranho eu não conseguir entender essa linguagem tão cedo, porque a linguagem da música para mim é muito óbvia, é muito simples, né? É muito intuitiva e natural. Mas agora, depois, a Divina Comédia me ajudou muito, porque eu me forcei a ler, me forcei a ver como é que se diz? As críticas e o cara explicando, mas porque tem coisa que você não entende, até porque é coisa da época. Então eu fui buscar as explicações de cada canto. São 35 cantos por inferno, paraíso e purgatório. cantos cada um. E cada canto são vários versos, enfim. 35 mais ou menos, tem uns que tem um a mais, um a menos, mas é mais ou menos isso. E quando você vai lendo, uma coisa que eu percebi lendo a Divina Comédia, que eu nunca tinha me tocado, e foi um insight meu, que depois eu ouvi de vários poetas, que é assim mesmo, é que quando você lê em voz alta, no original, mesmo que você não entenda, você entende a música da coisa, entendeu? Então eu lia em italiano em voz alta, depois eu li em português em voz alta. E aí que eu ia ler para entender o significado das coisas. Primeiro eu ouvia as palavras, sem às vezes entender exatamente o que ele estava dizendo. Então a poesia tem muito mais do que não uma leitura que você para e lê e pronto. Tem várias camadas e isso eu só estou percebendo agora, assim, há pouco tempo. E quando eu li a Divina Comédia, que eu não entendi nem todas as camadas, aliás, são tantas nesse caso mas eu comecei
aprofundar mais nessa linguagem. Assim. Eu acho que eu passei por isso agora com os Lusíadas também. Então, outro. Acho que eu passei a mesma... Tem muita palavra ali, muita coisa sendo dita, e que como eu não pegava o sentido das palavras todas, das frases, acho que eu acabei perdendo algumas nuances, talvez. Sim. Não, mas os Lusíadas é um bom exemplo, e, aliás, é o próximo desses... Porque eu fico sempre na dúvida, né? Porque eu não quero morrer sem ler Lusíadas, a Odisseia, a Ilíada, todos esses, eu quero ler. Uhum. Mas eu acho que o meu próximo vai ser os Lusíadas, porque é a nossa língua, né, cara? Por mais que entenda todas as palavras, a gente sabe, não vai precisar de uma tradução, você não vai precisar, você vai ler o que ele escreveu mesmo, e com aquela musicalidade, com aquele ritmo, com aquela... Então... E, aliás, o João, sobre os Lusíadas, falou isso. O pessoal lê as armas e os barões. É um poema épico, você tem que ler as armas e os barões. Sim, sim. Quem ensina isso é o Clístenes, né? O Meister Clístenes, num dos vídeos dele. Sim, ele é outro que é sensacional. Tem que ser assim mesmo. A Ilíada, você não leu ainda? Não. Eu tenho uma versão lá para jovens, uma tradução do mesmo cara, do Lourenço lá, que é só... ele escreveu em prosa, assim, direto, só para jovens. E eu tô pensando em começar por ela, assim, só para entender a história, o que aconteceu. É um conselho depois... que a gente até já ouviu do Morgan. Primeiro, ler uma versão simples para saber o que aconteceu. E depois ir. Outro que eu peguei o Munir Nasser e comecei a ler também, mas esse eu também vou ler com calma, que nem eu fiz com a Divina Comédia. A Divina Comédia foi quase um ano lendo. Eu fui lendo bem poucos, um canto por dia. Eu não ficava pirando de ler um monte de coisa. Eu lia um canto, tentava entender aquilo. Eu estou fazendo a mesma coisa com a Teogonia. Só que aí eu tenho aqui o Munir Nasser, as explicações do Munir Nasser. Então, é isso. Literatura tem tantas formas, né, de você a poesia, todas essas coisas. Você São pode várias vidas que você vive. E ver o que entendeu e pronto. Você pode pegar e tentar estudar, você pode pegar e se aprofundar no autor e depois ler a obra, enfim. Exato. É muito legal, né, cara? Se você tomar isso como uma gincana, uma cadeira da vida, aí é gostoso. Você já se salvou de alguma situação pelo tanto que você leu? Você já tive essa experiência num livro, agora aqui na vida real estou vendo que não vou cair nessa? Não sei, acho que provavelmente, eu não sei se foi consciente, mas provavelmente. O que aconteceu foi de depois. Eu já passei por uma cagada que eu leio e falo, puta, olha aí, ó. Se eu soubesse disso antes, não tinha feito essa mesma merda. Entendi. Isso já aconteceu, de eu falar, ó, caraca. Ou então, assim, você vê o cara fazendo as mesmas cagadas que você fez, sabe? Um cara acontece coisa com ele vai tomando as decisões, você fala, puta, eu sei porque ele fez isso, mas puta burrice, olhando de fora, né? Tava óbvio que ia dar merda, né? Com certeza. É muito legal. Tá certo. E se você quiser desfazer uma calúnia gravíssima do Morgan, que ele diz que te bateu muito no Street Fighter. Mentira. Se quiser desfazer essa calúnia. O Morgan, olha, ele... Street Fighter... Não, tem um jogo que ele me bateu mesmo, mas eu tava num dia ruim. Aliás, eu tomei um banho dele e da Helena, minha filha menor, que foi o Mario Kart. Aí ele foi bravo. Mas Street Fighter não. Street Fighter a gente... É pau a pau. Ele falou, não, eu quase dei um fatality no Felipe jogando Street Fighter. Às vezes eu deixo ele ganhar para ele não ficar chateado, né? Tá certo. Sabe, amigo, que você fala, pô, ele já tomou tanta porrada. Tá, beleza. Eu vou mandar essa entrevista para ele ver a verdade. Vamos ver. Fazer uma cariação. Chega de fake news. Tá bom. Obrigadão, Felipe. Pô, Selmo, cara, finalmente, né? Eu fui um dos primeiros convidados e só agora cheguei ao Selmo Cast. A gente te sacaneou, falou que você não convida a gente, mas agora falando pro pessoal lá do Imagina, ele já me convidou há muito tempo e a gente nunca tem tempo, sempre na correria. E essa semana eu falei, não, vamos resolver essa tendência. Agora falta o Carlão e o Luigi, né? Agora eu vou pressionar aqui para ver.
Mas aí a gente vai perder a piada, né? Que você não convida a gente. Não, tem esse grande risco. Muito bom. Tá certo. Obrigadão, então, cara, pela participação aí, pela presença e por trazer um pouco da sua experiência, que a ideia aqui é mostrar para as pessoas como literatura é legal, a experiência de cada um com a literatura. Sim. Personagens que a pessoa gosta, livros, como é que ela conseguiu se livrar dessa má influência, digamos assim, da televisão, do videogame, do tablet, a depender do período que a pessoa viveu, né? Então, é mais ou menos isso e, pô, muito legal, porque você é um cara que eu acompanho em quase tudo que você faz. Eu não vou no show porque você não faz transmissão ao vivo no YouTube. Sabe que eu pensei nisso hoje? Eu falei, pô, eu gravei essa última vez só para ouvir, ver o que a gente podia melhorar, tal. Eu sou meio, tem umas coisas que eu sou meio CDF, assim. Aí eu ouço o que a gente gravou, o que a gente tocou, falo, pô, isso aqui pode melhorar, isso aqui. E aí eu pensei nisso, eu falei, pô, até que ficou legal, né? Eu podia transmitir um dia no meu canal, assim, só de farra. Quem sabe um dia. Quem é a banda? É você, o Daniel Galli? Eu, Daniel, o Ney Vasconcelos, que toca na USESP, ele é baixista da USESP e sempre tocou, começou tocando Beatles também, ele falou, então é um cara que toca desde os 13 anos de idade também. E o baterista a gente chama ele de cunhado, porque ele é cunhado do Daniel também. Mas ele é o Diego Gil, um puta batera, assim, os bateristas conhecem bem ele, sabe que ele é fodão. Então é uma banda bem, bem boa de tocar. Ah, entendi. Tá certo. E quando for aniversário do Morgan, vocês fazem uns concertos de Beatles para ele, né? Pronto. Lá a gente toca mais blues, mas tem, né? Tem Come Together, por exemplo, é Beatles. Ou Darling. Faz um especial para ele, só Beatles. A gente sempre dá um jeito de botar uns Beatles no meio. Eu quero ver ainda, principalmente se tiver Buddy Guy, que eu gosto pra caramba. Sim, sim. Ele é muito bom. Tá certo, Felipe. Obrigadão por tudo. A gente se vê. Né? Eu vou ver se consigo chegar aí em São Paulo, na panela. Hã? Por favor, tá convidado, como sempre. Tá, obrigadão. Aí eu participo do Fitas também. Boa. Valeu, obrigadão, cara. Eu vou encerrar aqui. Valeu, Selmo. Valeu.